Capítulo 11. A escuridão era impenetrável. A lua surgia cada noite mais tarde, e já agora só era vista de madrugada. E quando a lua abandonava a noite, aparecendo no céu ao cantar do galo, tudo era escuro como carvão. Exínma e a mãe estavam sentadas numa esteira estendida no chão, após terem acabado a ceia de pirão de inhame e sopa de folha amarga. De um lampião a óleo de palma saía uma luz amarelenta. Sem ela, seria impossível comer, pois na escuridão daquela noite, ninguém conseguiria sequer encontrar a própria boca. Havia um lampião aceso em cada uma das 4 cabanas do compound de Oconco, e cada uma delas, olhada de dentro das outras, parecia um suave foco de branda luz amarela incrustada na solidez da noite. Tudo estava silencioso, só se ouvindo o canto agudo dos insetos, que era parte da noite, e o ressoar do pilão de Nuaieque, que amassava o seu fufu. Nuaieque morava 4 compounds adiante, e era célebre por sua mania de cozinhar tarde. Todas as mulheres da vizinhança conheciam o som das batidas de pilão de Nuaieque, por isso também era parte da noite. Oconco havia comido os pratos preparados por suas mulheres e estava agora recostado na parede. Remexeu no seu saco de pele de cabra e dele retirou a garrafa de rapé. Virou-a na palma da mão esquerda sem que nada saísse lá de dentro. Bateu com a garrafa no joelho para soltar seu conteúdo. Era sempre o mesmo problema com o rapé de Oqueque. Umedecia-se com excessiva rapidez e continha salitre demais. Por isso, havia muito tempo, Oconco não comprava mais rapé dele. E Digo era quem sabia moer bem o tabaco. Porém, ultimamente, andava enfermo. Conversas em voz baixa, interrompidas de vez em quando por uma cantiga, chegavam aos ouvidos de Oconco, provenientes das outras cabanas, onde suas mulheres e seus filhos narravam lendas uns aos outros. Ecuefe e Exínma, sua filha, estavam sentadas numa esteira no chão. Era a vez de Ecuefe contar uma história. Uma vez, começou ela, todos os pássaros foram convidados para uma festa no céu. Estavam felicíssimos, preparando-se para o grande dia. Pintavam o corpo com pintura vermelha de madeira e nele faziam belos desenhos. O cágado, que assistia a todos esses preparativos, logo descobriu o significado daquilo tudo. Nada do que acontecia no mundo dos animais lhe escapava, pois era muito astuto. Tão logo ouviu dizer que ia haver uma grande festa no céu, sua goela começou a coçar só de pensar no assunto. Naqueles dias estava havendo uma grande escassez de alimentos e fazia 2 luas que o cágado não comia uma boa refeição. Seu corpo chocalhava todo como um pedaço de pau dentro de um casco vazio. Então começou a planejar uma maneira de ir ao céu. Mas como, se ele não tinha asas? Interrompeu Exínma. Seja paciente, respondeu a mãe. A história explica isso. O cágado não tinha asas, é verdade, mas mesmo assim ele foi falar com os pássaros e pediu-lhes licença para ir com eles à festa. Nós conhecemos você bem demais, responderam os pássaros, depois de ouvi-lo falar. Você é um sujeito ingrato e cheio de astúcia. Se permitirmos que venha conosco, logo fará uma das suas. O cágado contestou. Vocês pensam que me conhecem? Eu estou completamente mudado. Aprendi que aqueles que arranjam encrenca para os outros estão mais arranjando encrencas para si próprios. O cágado tinha muita lábia e em pouco tempo todos os pássaros concordaram que ele tinha realmente mudado. Então, cada um lhe deu uma de suas penas e com elas o cágado fabricou 2 asas. Por fim, veio o grande dia e o cágado foi o primeiro a chegar ao ponto do encontro.
Quando todos os pássaros já estavam reunidos, partiram em bando. O cágado estava muito contente e falante no meio das aves. E, passado pouco tempo, elas o escolheram para fazer o discurso durante a festa, porque o consideravam um grande orador. Há algo muito importante que não podemos esquecer, disse ele enquanto voavam para o céu. Quando as pessoas são convidadas para uma grande festa como esta, elas costumam adotar novos nomes, em honra da ocasião. Nossos hospedeiros lá no céu, naturalmente, esperam que sigamos essa tradição tão antiga. Nenhum dos pássaros jamais ouvira falar nisso, mas eles sabiam que o cágado, embora tivesse outros defeitos, era um sujeito viajado, que conhecia os usos e costumes de diversos povos. Então, cada um deles resolveu adotar um novo nome. Quando todos já tinham escolhido um novo nome, o cágado anunciou o seu. Passaria a se chamar Todos Vocês. E Ecuefe continuou. Por fim, o bando chegou ao céu e seus hospedeiros ficaram muito satisfeitos de vê-los. O cágado, nas suas plumagens multicores, levantou-se e agradeceu o convite. Tão eloquente foi seu discurso que todos os pássaros se sentiram felizes por tê-lo levado à festa e abanavam a cabeça com ar de aprovação a tudo que ele dizia. Os hospedeiros pensaram que o cágado fosse o rei dos pássaros, principalmente porque parecia um tanto quanto diferente de seus companheiros. Depois de terem sido trazidas e comidas as nozes de cola, o povo do céu colocou diante dos convidados os mais deliciosos manjares que o cágado jamais vira ou sonhara. A sopa foi trazida quente do fogo, no mesmo caldeirão onde fora cozinhada. Estava cheia de carne e peixe. O cágado farejava ruidosamente. Havia pirão de inhame e também sopa de inhame com peixe fresco, cozida no azeite de dendê. Havia ainda potes de vinho de palma. Quando tudo foi colocado diante dos convidados, um dos habitantes do céu adiantou-se e provou um pouco de cada prato. Depois, pediu aos convidados que começassem a comer. Mas o cágado, pondo-se de pé num salto, perguntou: para quem foi preparado este banquete? E o hospedeiro respondeu: para todos vocês. Voltando-se para os outros pássaros, o cágado disse: não esqueçam que meu nome é Todos Vocês. O costume aqui é servirem o orador do grupo em primeiro lugar e mais tarde os restantes. Assim que eu terminar de comer, eles servirão vocês. E assim falando, começou a comer, enquanto os pássaros resmungavam entre si raivosamente. O povo do céu pensou que era uso deles deixarem para o rei toda a comida. E o cágado comeu a melhor parte dos pratos e depois bebeu 2 potes de vinho de palma, até ficar tão cheio de comida e de bebida que o corpo mal lhe cabia no casco. Depois, os pássaros juntaram-se ao redor das tigelas para comer as sobras e bicar os ossos que o cágado havia jogado no chão. Alguns estavam tão furiosos que não conseguiram comer. Preferiram voar de volta a casa com o estômago vazio. Porém, antes de partir, cada pássaro arrancou do cágado a pena que havia lhe emprestado. E ele lá ficou, dentro do seu casco duro, cheio de comida e de vinho, mas sem asas para o voo de regresso. Pediu aos pássaros que levassem uma mensagem para a mulher dele. Porém, todos se recusaram. Finalmente, o papagaio, que ficara mais furioso que os demais, pareceu mudar de ideia de repente e concordou em levar a tal mensagem. Diga à minha mulher, disse-lhe o cágado, que ponha do lado de fora todas as coisas macias que houver na casa e cubra todo o compound com elas, para que eu possa pular do céu sem grande perigo. O papagaio prometeu transmitir a mensagem e foi-se embora, a voar. Mas quando chegou à casa do cágado, disse à mulher que pusesse do lado de fora todas as coisas mais duras que tivesse, em vez das macias.
E então a mulher começou a tirar para fora enxadas, facões, lanças, espingardas e até mesmo um canhão que o marido possuía. O cágado olhou lá de cima do céu e viu a mulher tirando coisas da casa, mas a distância era grande demais para que discernisse os objetos. Quando tudo parecia estar pronto, ele se deixou cair. Foi caindo, 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 que pensou que nunca mais ia parar de cair. E então, com o barulho de um tiro de canhão, espatifou-se no meio do compound. Ele morreu? Indagou Ezinma. Não, respondeu Ecuefe, mas seu casco ficou todo quebrado. Porém, como havia nas redondezas um grande curandeiro, a mulher do cágado mandou chamá-lo. O curandeiro juntou todos os pedacinhos do casco do cágado e os colou de novo. Por isso é que o casco do cágado é daquele jeito. Nesta história não há cantiga, observou Ezinma. Não há mesmo, concordou a mãe. Vou tentar me lembrar de outra que tenha uma canção. Mas agora é você. Certa vez, começou Ezinma, o cágado e o gato foram lutar contra os inhames. Não, eu me enganei, não começa assim. Certa vez houve uma grande falta de comida na terra dos animais. Todo mundo estava magríssimo, menos o gato, que era gordo e cujo corpo reluzia como se tivessem passado óleo. Mas, de repente, a menina parou de falar, porque lá fora, nesse preciso instante, uma voz alta e esganiçada rompeu o silêncio da noite. Era Tielo, a sacerdotisa de Agbala, a profetizar. Não havia novidade nisso, pois de tanto em tanto tempo Tielo era possuída pelo espírito divino e então começava a fazer profecias. Nesta noite, contudo, dirigia suas profecias e saudações a Oconco, e por essa razão, todos da família se puseram à escuta. A narração de lendas interrompeu-se. Agbala Ekeneo. Ouvia-se a voz como uma faca afiada atravessando a noite. Oconco. Agbala Ekene Gio. Agbala Cholui Fua Daya Ezinmao. Ao ser mencionado o nome de Ezinma, Ecuefe virou a cabeça brusca e agitadamente, como um animal que tivesse farejado no ar o cheiro da morte. As batidas de seu coração eram violentas e dolorosas. Nesse instante, a sacerdotisa acabara de chegar ao compound de Oconco e conversava com ele do lado de fora de sua cabana. Repetia incessantemente a mesma coisa, que Ezinma tinha de ir até Agbala. Oconco pedia à sacerdotisa que voltasse na manhã seguinte, pois naquele momento Ezinma dormia. Mas Tielo ignorava o que ele lhe dizia e continuava a clamar em altos brados que Agbala exigia a presença da menina. A voz da mulher era tão aguda e metálica que as mulheres e os filhos de Oconco podiam de suas cabanas ouvir tudo o que ela dizia. Oconco argumentava que a menina tinha estado doente nos últimos tempos e que dormia. Rapidamente, Ecuefe levou a filha para o quarto de dormir, deitando-a na alta cama de bambu que ali havia. De repente, a sacerdotisa gritou em tom de advertência. Cuidado, Oconco! Acautela-te de discutir as ordens de Agbala. Por acaso os homens falam quando os deuses se pronunciam? Cuidado! E assim dizendo, passou por dentro da choça de Oconco, atravessou o compound e foi direto à cabana de Ecuefe. Oconco seguiu-lhe os passos. Ecuefe, chamou. Agbala te saúda. Onde está a minha filha, Ezinma? Agbala deseja vê-la. Ecuefe saiu de sua cabana, com uma lâmpada a óleo na mão esquerda. Soprava um vento suave e por isso ela usava a mão direita para proteger a chama. A mãe de Nuoye, também carregando um lampião, emergiu de sua palhoça.
Seus filhos estavam todos imobilizados no escuro, do lado de fora, observando o estranho acontecimento. A mulher mais moça de Oconco também saiu, juntando-se ao grupo. — Em que lugar Agbala deseja vê-la? Perguntou Ecuefe. — Onde poderia ser senão em sua morada das colinas e cavernas? Disse a sacerdotisa. — Eu também vou com vocês, afirmou Ecuefe decidida. — Tufia! Praguejou a sacerdotisa com uma voz roufenha como o tempestuoso clamor do trovão na estação seca. — Como ousas, mulher, aparecer na presença de Agbala Todo-Poderoso por tua própria vontade? Cuidado, mulher, ou a força de sua ira te castigará. Vai buscar tua filha. Ecuefe entrou na cabana e tornou a sair com Exinma. — Vem, filha, disse a sacerdotisa. Eu te carregarei nas costas. Uma criança, quando carregada nas costas da mãe, não se dá conta de que o caminho é comprido. Exinma começou a chorar. Estava acostumada a que Tielo a chamasse de minha filha. Mas agora era uma Tielo diferente a que estava vendo a fraca meia-luz amarelenta. — Não deves chorar, minha filha, declarou a sacerdotisa, pois se o fizeres, Agbala se zangará contigo. — Não chore, reforçou Ecuefe. Tielo logo trará você de volta. Vou dar-lhe um pouco de peixe para comer na viagem. E entrou novamente na cabana para buscar a cesta escurecida de fumaça onde costumava guardar o peixe seco e outros ingredientes para o preparo da sopa. Partiu um pedaço em dois, dando-os a Exinma, que continuava agarrada a ela. — Não tenha medo, disse Ecuefe, afagando-lhe a cabeça raspada só em alguns lugares, com tufos de cabelos noutros, a formarem um desenho simétrico. As duas tornaram a sair da morada. A sacerdotisa apoiou um dos joelhos no chão e Exinma empoleirou-se em suas costas, com os pedaços de peixe seguros na mão esquerda e os olhos cheios de lágrimas. — Agbala do! Agbala Ekeneo! Recomeçou Tielo, entoando a saudação a seu deus. Deu meia volta bruscamente e atravessou de novo a casa de Oconco, inclinando-se o mais possível ao cruzar os beirais. Exinma chorava alto, chamando pela mãe. As duas vozes desapareceram na densa escuridão. Uma estranha e súbita sensação de fraqueza desceu sobre Ecuefe, que permanecia parada, o olhar fixo na direção das vozes, como uma galinha cujo único pintinho tivesse sido apanhado e levado para longe por um gavião. Breve, a voz de Exinma apagou-se e só a de Tielo se ouvia na escuridão, afastando-se cada vez mais. — Por que você está aí parada como se a menina tivesse sido sequestrada? Indagou Oconco, encaminhando-se para sua casa. — Tielo logo a trará de volta, acrescentou a mãe de Nooie. Mas Ecuefe não ouvia essas palavras de consolo. Continuou ali parada durante mais alguns instantes e depois, de repente, tomou uma decisão. Atravessou correndo a casa de Oconco e saiu do compound. — Aonde você vai? Perguntou-lhe o marido. — Vou seguir Tielo, respondeu ela, e sumiu na escuridão. Oconco pigarreou e tirou do saco de pele de cabra, que tinha a seu lado, a garrafa de rapé. A voz da sacerdotisa distanciava-se cada vez mais. Ecuefe correu para o caminho principal e virou à esquerda, seguindo a orientação da voz. Seus olhos de nada lhe serviam na escuridão, mas ela avançava com facilidade ao longo da trilha arenosa, ladeada de galhos e de folhagem úmida. Começou a correr, segurando os seios com as mãos, a fim de evitar que batessem ruidosamente contra o corpo. Com o pé esquerdo, deu um encontrão numa raiz saliente e foi tomada de terror. Isso era sinal de mau agouro. Correu mais depressa. A voz de Tielo, porém,
continuava muito longínqua. Será que ela também estava correndo? Como poderia andar tão depressa, com Exínoma às costas? Embora a noite estivesse fresca, Ecuefe começava a sentir calor por causa da corrida. Esbarrava constantemente na vegetação cerrada que ladeava o caminho. Em certo momento, tropeçou e caiu. Só então percebeu, sobressaltada, que Tielo interrompera a cantinela. O coração começou a bater-lhe descompassadamente, e ela parou. Logo depois, a voz de Tielo fez-se ouvir com um novo ímpeto, e parecia vir de muito perto. Ecuefe, contudo, não conseguia enxergá-la. Fechou os olhos durante alguns instantes num esforço de concentração, tornando a abri-los em seguida. Porém, era inútil. Não conseguia enxergar um palmo adiante do nariz. Não havia estrelas no céu, porque ameaçava chover. Vagalumes, de um lado para o outro com suas minúsculas lanterninhas verdes, faziam a escuridão parecer ainda mais profunda. E no intervalo das invocações que Tielo lançava, a noite parecia uma coisa viva, por causa da estrídula vibração dos insetos, entretecida no negrume. Agbalado! Agbala Ekeneo! Ecuefe perseguia a voz com muito custo, procurando manter-se nem demasiado perto, nem demasiado longe. Imaginou que deveriam estar indo na direção da caverna sagrada. Agora, que podia caminhar mais lentamente, tinha tempo para raciocinar. O que faria quando chegassem à caverna? Não ousaria entrar. Ficaria esperando a entrada completamente só naquele lugar pavoroso. Pensava em todos os terrores da noite. Recordava-se de certa noite, muito tempo atrás, quando vira o Gbu-Agali-Odu, uma daquelas essências malignas espalhadas pelo mundo pelos poderosos feitiços que a etnia preparara, no passado distante contra seus inimigos, mas que hoje havia esquecido como controlar. Ecuefe regressava do rio com a mãe numa noite escura como a de agora, quando viu uma fosforescência flutuando na direção das duas. Ela e a mãe jogaram no chão as bilhas de água que carregavam e se atiraram à beira do caminho, à espera de que a sinistra luz descesse sobre elas e as matasse. Fora essa a única vez que Ecuefe vira o Gbu-Agali-Odu. Mas embora isso tivesse acontecido havia tanto tempo, ainda sentia seu sangue gelar nas veias, sempre que se lembrava dessa noite. A voz da sacerdotisa chegava-lhe agora a intervalos mais longos, porém sua intensidade continuava a mesma. O ar estava frio e úmido de orvalho. Exínoma deu um espirro. Ecuefe murmurou: "Vida para ti." A sacerdotisa disse: "Vida para ti, minha filha." O som da voz de Exínoma, vindo do escuro, aquecia o coração da mãe, e esta continuou a andar, lenta e penosamente. Então, de súbito, a sacerdotisa gritou: "Alguém vem andando atrás de mim. Quem quer que sejas, homem ou espírito, que Agbala raspe tua cabeça com uma navalha cega, que torça teu pescoço até fazer-te enxergar os próprios calcanhares." Ecuefe estacou, como enterrada no chão. Um lado de sua mente lhe dizia: "Mulher, volta para casa antes que Agbala lhe cause algum mal." Mas isso ela não podia fazer. Ficou ali parada até que Tielo se distanciasse um pouco mais e depois voltou a segui-la. Já havia andado tanto que começava a sentir uma ligeira dormência nos membros e na cabeça. Então, ocorreu-lhe que talvez não estivessem caminhando na direção da caverna. Deviam tê-la ultrapassado havia muito tempo. Deviam estar a caminho de Umuashi, a mais longínqua aldeia do clã. Agora, a voz de Tielo chegava com longos intervalos de silêncio. Ecuefe tinha a impressão de que a noite se tornara menos pesada. As nuvens de chuva haviam desaparecido e algumas estrelas despontaram no céu.
A lua devia estar se preparando para surgir, terminado o seu mau humor. Quando a lua nascia tarde da noite, era costume dizer que ela estava recusando alimento, como um marido mal-humorado, que se recusa a comer o que lhe oferece a mulher depois de uma briga entre os dois. Agbala do Umuashi, Agbala ekene unuo. Justamente o que Ekuefe havia imaginado. A sacerdotisa saudava a aldeia de Umuashi. Era inacreditável a distância que haviam percorrido. Ao saírem da estreita trilha da floresta para a clareira da aldeia, a escuridão ficou mais suave e tornou-se possível divisar o vulto difuso de algumas árvores. Ekuefe apertou os olhos, esforçando-se para ver a filha e a sacerdotisa, mas cada vez que julgava ter avistado suas figuras, elas se dissolviam como um pedaço de escuridão que derretesse. Seguiam em frente, o andar entorpecido. A voz de Cielo elevava-se cada vez mais, tal como acontecera no início da caminhada. Ekuefe teve a sensação de entrar num espaço amplo e aberto, e calculou que deveriam estar no Ilô, na praça da aldeia, ao mesmo tempo que se dava conta, um pouco assustada, que Cielo já não caminhava para adiante. Voltava, na verdade, sobre seus passos, e Ekuefe, mais que depressa, tratou de afastar-se da trilha que a mulher ia percorrer. Cielo passou bem perto dela, e começaram a refazer o mesmo caminho por onde tinham vindo. Foi uma viagem longa e cansativa. Ekuefe sentiu-se como uma sonâmbula quase o tempo todo. A lua estava por surgir, e embora ainda não tivesse aparecido no céu, sua luminosidade já dissolvia a escuridão. Ekuefe já conseguia discernir a figura da sacerdotisa com sua carga. Diminuiu o passo a fim de deixar que aumentasse a distância que as separava. Temia que Cielo se voltasse para trás subitamente e a visse. Rezara para que a lua despontasse, mas agora sua meia-luz incipiente causava-lhe impressão ainda mais atemorizadora do que a escuridão. O mundo parecia povoado de vagas e fantasmagóricas figuras, que se diluíam quando ela as fixava, para depois reaparecerem com novas formas. Em certo momento, Ekuefe se sentiu tão amedrontada e tão necessitada de companhia e de simpatia humana que esteve a ponto de chamar Cielo. Tinha acabado de enxergar a figura de um homem trepando numa palmeira, com a cabeça para baixo e as pernas para cima. Mas nesse preciso instante, a voz de Cielo fez-se ouvir novamente, com sua mágica cantinela. E Ekuefe recuou ao sentir que na mulher, naquele instante, pouco havia de humano. Não era a mesma Cielo que costumava sentar-se no mercado a seu lado e que algumas vezes dava bolos de feijão a Ezinma, a quem chamava de filha. Era uma mulher diferente. Era a sacerdotisa de Agbala, o oráculo das colinas e dos montes. Ekuefe continuava andando penosamente, dividida entre dois medos. O ressoar de seus próprios passos entorpecidos parecia vir de uma outra pessoa, o andar atrás dela. Ia com os braços cruzados sobre os seios nus. O orvalho caía intensamente e o ar estava frio. Ela já não conseguia pensar, nem sequer nos terrores da noite. Avançava devagar, semi-adormecida, só despertando de tudo quando Cielo cantava. Por fim, fizeram uma curva e começaram a se dirigir às cavernas. Dali em diante, Cielo cantou sem cessar. Saudava o seu Deus com os mais variados nomes: o dono do futuro, o mensageiro da terra, o Deus que destruía a vida de um homem quando ela lhe parecia mais doce. Ekuefe estava agora completamente desperta, e seus temores, antes adormecidos, renasceram. A luz surgira, afinal, e ela conseguia ver claramente Cielo e Ezinma. Era um milagre que uma mulher fosse capaz de carregar uma criança daquele tamanho
por tanto tempo e com tanta facilidade. Mas Ekuefe não pensava nisso. Tielo, naquela noite, não era uma mulher. Agbala Ekeneo Shinegbu, Madu, Ubosindu, Ianato e Auto da Luo. Ekuefe conseguia ver o vulto ameaçador das colinas à luz do luar. As colinas formavam uma espécie de anel, com uma abertura em certo ponto, pela qual passava a trilha que levava ao centro do círculo. Assim que a sacerdotisa entrou nesse anel de colinas, sua voz pareceu não apenas dobrar de intensidade, mas ecoar de todos os lados. Na verdade, esse era o santuário de um grande Deus. Ekuefe avançava cautelosamente, em silêncio. Começava a duvidar do acerto de sua vinda. Nada iria acontecer a Exinma, pensava. E se algo acontecesse, poderia ela impedi-lo? Não ousaria entrar nas cavernas subterrâneas. Sua vinda, portanto, fora perfeitamente inútil, pensava. Enquanto esses pensamentos cruzavam sua mente, não se deu conta de quão próximas já se achavam da entrada da caverna. E quando a sacerdotisa, sempre carregando Exinma às costas, desapareceu por um buraco cujo tamanho mal parecia ser suficiente para permitir a entrada de uma galinha, Ekuefe correu, como se tensionasse impedi-los de prosseguir. E enquanto olhava para a escuridão redonda que as tinha tragado, as lágrimas a lhe rolarem dos olhos, jurava intimamente que se ouvisse um só grito de Exinma, se arremessaria a caverna dentro para defender a filha contra todos os deuses da terra. Morreriam juntas. Feito esse juramento, sentou-se na saliência de uma rocha e esperou. Seus temores desvaneceram-se. De onde se encontrava, podia ouvir a voz da sacerdotisa, cuja sonoridade metálica havia desaparecido, absorvida pelo imenso vazio da caverna. Deixou cair a cabeça para um lado e esperou. Não poderia dizer quanto tempo ali ficara à espera. Seguramente muito tempo se passara. Ela estava de costas para o atalho que levava para fora das colinas. Ouviu um ruído qualquer atrás de si e voltou-se rapidamente. Havia um homem parado ali, segurando um facão. Ekuefe deu um grito e pôs-se de pé num salto. Não seja boba! A voz era de Oconco. Ele zombou. Pensei que você fosse seguir Tielo até lá dentro do santuário. Ekuefe não respondeu. Lágrimas de gratidão enchiam-lhe os olhos. Compreendeu que a filha estava segura. Vá para casa dormir, disse-lhe Oconco. Eu ficarei aqui à espera. Prefiro ficar também. É quase madrugada. O primeiro galo já cantou. E enquanto estavam ali parados, um ao lado do outro, o pensamento de Oconco voltou-se para o tempo em que eram jovens. Ekuefe desposara a Nene porque naquela época Oconco era pobre demais para se casar. 2 anos após o matrimônio com a Nene, Ekuefe não podia mais suportá-lo. Fugira então para a companhia de Oconco. Era de manhã bem cedinho. A lua ainda brilhava no céu. Ekuefe dirigia-se ao rio para buscar água. A casa de Oconco ficava no caminho. Bateu-lhe a porta e ele apareceu. Já naquele tempo, era homem de poucas palavras. Limitou-se a carregá-la para a cama e, no escuro, correu-lhe com as mãos à cintura, em busca da ponta solta de sua saia.